meus dois comentários são sobre a fala do Rafael, mas eu gostaria que os dois comentassem se possível. Primeiramente, sobre a questão de aplicar muitas teorias econômicas de forma anacrônica hoje em dia, como a do Marx, a do Smith, etc. Eu gostaria que você comentasse como é possível a gente atualizar as teorias, mas sem desvirtuar a essência delas nos dias de hoje, dessa forma. Não, falta. E outra coisa, sobre a questão da política na economia, que como a gente viu é essencial para a economia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que a política foi importante para a China se industrializar. Como que foi importante? Para a China, a política. A política? É. A questão política em geral, revoluções, etc. Foi importante na industrialização chinesa, tanto na revolução do Mao Tse Tung, tanto no projeto do Deng Xiaoping, derrubar o ciclo de ligadura e instaurar um projeto industrializar a China de fato. Duas observações rápidas. Eu acho que tem que atualizar a teoria econômica do ponto de vista da. Tem que ter uma análise marxista que você pode buscar para entender realidades. É uma questão de atualizar ou não atualizar. Não está de desatualizar, mas eu quero desatualizar. Você tem que ter a capacidade de entender, até porque Marx não se resumiu ao Capital, tem uma vasta literatura, inclusive anterior ao Capital, como eu disse, são os Grundrisse e outros textos que são fundamentais para entender o movimento de história, o movimento de mundo que ele está tentando analisar. Então é uma análise econômica, então, perspectiva de análise econômica. Tá? Atualizar eu sei exatamente em que sentido que você faz. Conseguir evitar cair nos anacronismos que acontecem eventualmente, como o Rafael contou. Basicamente, você pode dizer que persiste do ponto de vista da análise do capitalismo o conflito capital-trabalho de uma maneira muito explícita, muito clara, e isso aí é um ponto fundamental para a gente seguir em análise. Começa por aí, entre outros fatores, inclusive do ponto de vista das manifestações e dos movimentos da economia capitalista. Certo? E com relação à China, você muito sintético, eu vou deixar o falar também. A China, você pergunta se a política é importante para a China. Na verdade, a China é política. A China é um exemplo fundamental da prevalência de um processo político de condução do processo econômico. Poderia falar muito mais um curso sobre China, mas fundamentalmente é isso. A China é o exemplo mais fundamental, digamos assim, hoje, nos últimos 40 anos, 50 anos, de como que o processo político conseguiu movimentar um processo de desenvolvimento econômico insuperável do ponto de vista da história econômica mundial. É um país que cresce há 45 anos, sem parar, com planejamento, com projeto e com processo político comandando o processo econômico. Basicamente isso. Então, quando eu comentei sobre atualizar as teorias econômicas, eu quis dizer no sentido da gente perceber o que tem nelas de contingência histórica e o que a gente pode reaproveitar para um debate mais permanente ou como receituário de política duradoura. Por exemplo, você tem um conjunto de teorias de matriz desenvolvimentista que tenta debater, por exemplo, a importância de projetos de industrialização, a ênfase no setor manufatureiro, no bojo de estratégias nacionais de desenvolvimento. Que, é claro, são um conjunto de autores heterogêneos, que não pensam totalmente igual, né? São várias literaturas diferentes desenvolvimentistas. Hoje em dia, no século XXI, a forma de se fazer política industrial, de se integrar, por exemplo, nas cadeias globais ou no mercado internacional, é muito diferente de como era nos anos 50, 60, 70. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu não estou desprezando marcos teóricos, mas eu estou dizendo que, por exemplo, se você quiser hoje ter um entendimento de como fazer uma estratégia de desenvolvimento pautada na indústria, você vai precisar atualizar o marco teórico, trazer uma série de mudanças que a própria estrutura produtiva, os ecossistemas industriais tiveram dos anos 70 para cá. De migração do epicentro manufatureiro para a Ásia, a própria pulverização das etapas do processo produtivo. Então, a forma de se fazer política industrial, de se fazer política macroeconômica é muito distinta hoje do que era durante parte do século XX. A forma de fazer política macroeconômica hoje é diferente de como era feita em Bretton Woods, no pós-guerra até os anos 70. Então, pelo contexto geopolítico. Sim, até pelo contexto geopolítico. Estava vivendo um momento de internacionalização do capital.
Hoje está vivendo um momento de financiarização plena do processo da economia de uma maneira geral. Então, são contextos completamente distintos. A gente tem que trabalhar e lidar para. A análise econômica não sai do contexto. Não é, digamos, atualização de marcos teóricos, de teorias econômicas que não fazer. Trabalhar as análises econômicas que são, de alguma maneira, nos colocadas à disposição para a gente entender o processo, entender a realidade e trabalhar com isso de várias maneiras, inclusive para pensar em políticas públicas. Ou política industrial, desculpa. Não. Eu vou pegar um gancho numa coisa que o Alexis falou e citar de novo o Marx. Algo que eu falei no início da minha fala, algo que eu comentei no início da minha fala, era que o grande problema dos economistas é quando eles acham que a sua teoria é a última bolacha do pacote e ela é uma teoria generalizante ou totalizante. E isso vale para qualquer economista em qualquer campo teórico, né? Isso vale para o Milton Friedman, quando ele fala que toda inflação é todo em qualquer momento fenômeno monetário, que é criado e corrigido por bancos centrais. Mas isso também vale, por exemplo, dentro da visão teleológica do Marx, quando ele acredita que o capitalismo vai eventualmente ruir pelas suas próprias contradições e o proletariado urbano vai ser o ator caudatário desse processo de transformação social. Então isso reflete uma visão teleológica e etapista que o Marx tinha, como o Ricardo e o Adam Smith também tinham. Só que é isso, no ardor de fazer uma predição, uma teoria generalizante social, o Marx incorreu alguns problemas. Por exemplo, o Marx ele acreditava que todas as outras sociedades europeias, as economias europeias, iam eventualmente representar, quando elas se industrializassem, elas iam eventualmente trazer uma configuração análoga, idêntica da Grã-Bretanha. Isso nunca poderia acontecer, até porque quando as economias da Europa continental se industrializassem, você já tinha um fator novo na equação que era uma potência industrial já estabelecida, a própria Grã-Bretanha. Então, nesse sentido, o List é muito meritório em trazer as particularidades da industrialização tardia ou da periferia da Europa. Então, o que eu estou comentando é que é óbvio que esses conceitos têm uma resiliência, com vários conceitos do Marx, como exército industrial de reserva, a questão da mais-valia, são uma série de conceitos que permanecem como um cabedal muito útil para a gente refletir sobre vários processos do capitalismo hoje. Mas é importante também a gente tomar cuidado com essas visões totalizantes ou preditivas, ou generalizantes, que têm a ver com um desenho muito específico de sociedade, porque elas acabam muitas vezes não se confirmando. E aí isso quer dizer que o autor não presta, que o autor seja uma merda? Não necessariamente, é porque muitas vezes ele deu um pulo maior do que a perna, né? Quando a gente pensa as grandes revoluções socialistas do século XX, Rússia e China, elas foram conduzidas pelo campesinato, não foi pelo proletariado urbano. Então, o Marx achava que o campesinato mal tinha consciência de classe, por exemplo. Então, o que eu estou falando é a gente também tomar um pouco de cuidado com uma aproximação dogmática e semi-religiosa dos autores. Pode ser Marx, pode ser Smith, pode ser Menger, pode ser Friedman, pode ser Keynes. Então, e tomar cuidado com que pontos daquele autor que tem a ver com um contexto histórico muito específico e que pontos têm resiliência e permanência para os tempos de hoje. Assim, eu acho que é um pouco nesse sentido que eu quis dizer. Sobre a questão da China, é uma pergunta que você me faz muito complexa. Assim, é uma pergunta: qual foi o papel da política na Revolução de 49 e nas reformas do Deng Xiaoping, né? Eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou comentar, eu vou fazer uma observação que eu gosto, que é sempre a primeira observação que eu faço sempre que alguém gosta de conversar sobre a China, né? Me irrita muito a forma como é apresentada para as pessoas uma ótica de que a China entre 49 até os anos 70 ela foi autárquica apenas por opção, e você tinha um monte de burocratas comunistas burros que queriam se fechar para dentro, e a partir de 78, o Deng Xiaoping iluminado, junto com um grupo de tecnocratas visionários iluminados, abriu a China. Olha como ela faz, ela só se desenvolver, ela só abrir o mercado, só vincular uma economia de mercado com o nosso sistema planejado. Essa é uma visão, essa é uma narrativa equivocada. Na verdade, o que a China sofreu até os anos 70, por muito tempo, foi um embargo e uma exclusão da geopolítica internacional capitalista, né? Por muito tempo, os Estados Unidos reconheciam Taiwan como China, não a China continental. Isso só muda em 71, quando depois da ruptura sino-soviética, os Estados Unidos, o Nixon, o Nixon era um idiota, né? O Harry Kissinger que pensava por ele. do Nixon na China. Na China é o marco. É o marco fundamental. E aí os Estados Unidos viram a oportunidade de trazer a China para sua órbita e deixar os russos isolados. E aí os Estados Unidos começam no início dos anos 70 a levantar o embargo contra os chineses. Exclui Taiwan e a partir de 71 a China volta para a ONU, a China continental volta para a ONU com uma verdadeira China. E a partir daí, né, quem pode manda e os vassalos obedecem. Né? A partir dos anos 70,
uma série de outros países, depois que os Estados Unidos reatou as relações com a China, começaram a também reatar relações com a China, incluindo o governo Geisel no Brasil. Né? Então, a partir dos anos 70, você já tem uma abertura comercial na China, antes do Mao morrer. Se você olhar as exportações chinesas, elas começam a aumentar na primeira metade da década de 70. E o Deng Xiaoping, ele não era um grande visionário, assim, no sentido de que as pessoas maximizam muito a capacidade de influência dele. Ele era realmente a figura mais influente do Politburo, mas ele tinha uma elite muito heterogênea, que ele tinha que conciliar vários interesses distintos. E uma maioria das vezes, cara, tem até um livro muito bom da Isabella Weber, né, Como a China Escapou da Terapia de Choque, que é um livro, uma das poucas coisas, assim, uma das poucas coisas que a gente tem com fofocas políticas sobre o regime político chinês, assim. Ela mostra exatamente isso. Muitas vezes, nos anos 80, o Deng Xiaoping tinha a menor ideia do que estava fazendo, as elites chinesas nem tinham exatamente a ideia do que estava fazendo. Você teve um experimentalismo muito grande na China, né? Inclusive vieram aqui no Brasil para ver como é que o segundo PND foi montado e constituído como um exemplo de projeto de industrialização. E foi bastante exitoso, na minha leitura. Então, a questão geopolítica, ela também explica, por exemplo, a reintegração da China no sistema internacional. E com a questão política, acho que o Alex já complementou, e a gente tem a gente tem o Elias aqui na casa também que trabalha a China há muito tempo, mas o que eu acho fascinante da China é que ela traz uma configuração, no meu entendimento, muito única, porque ao contrário da Rússia nos anos 90, ela não aderiu às terapias de choque, né? Ela não aderiu àquela reforma desestruturante, então ela manteve os mecanismos de planificação do Estado socialista, inspirado, é claro, no modelo soviético. Então você tem uma coisa muito diferente, você tem uma coisa meio híbrida, assim. Você tem um governo com uma altíssima capacidade de planificação, que as outras economias não têm, e que consegue alocar o produto e os investimentos na direção dos setores estratégicos com muito pouca dificuldade de oposição política. Né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é claro, a política ela permeia totalmente esse processo de planificação chinês. Né? Os empresários que não comem na mão do PCCH, eles são retaliados. Né? Quando você teve ali o Jack Ma falou que você tinha que ter uma precarização da jornada de trabalho da China, o governo chinês foi lá e cancelou o IPO dele em Shenzhen, por exemplo. Subiu por uns dias e isso volta coisa. Não, pois é, né? Depois voltou falando pianinho. Então, isso mostra a capacidade do governo de submeter o empresariado nacional a um projeto de desenvolvimento. Né? Algo totalmente, diametralmente oposto ao Brasil.